Gente, espera aí. Acho que agora dá. Agora foi? Agora foi. Ótimo. Gente, obrigada. Desculpa pela demora. A gente teve aqueles probleminhas técnicos sempre numa terça chuvosa no Rio de manhã. Mas estou muito feliz. Estou recebendo o Bruno Galvão aqui. A gente queria muito ter esse webinar com vocês, para a gente conversar um pouquinho. Então, em benefício do tempo, eu vou dar uma aceleradinha nas apresentações. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Beatriz Frontin, sou sócia da área de Ambiental e Clima aqui do Verano Advogados. Estou com a Ana Laura, nossa sócia, que fica baseada em... Nossa advogada, que fica baseada quase sócia, né? De tanto que a Ana entende tanto do assunto, entende mais do que eu. Olha aí, o ato falho, Ana, que fala a verdade em favor de você. Bons Então, estou com a auspícios. Ana. Estou com a Ana do nosso time de Porto Alegre aqui também, que vai conversar com a gente, e com o Bruno. Bruno, obrigada por vir, muito bom que você está aqui. Bruno, a gente vai ter que correr um pouquinho na apresentação, Claro. mas acho que você podia se apresentar um pouquinho para o nosso público. Claro. Bom, meu nome é Bruno Galvão, eu trabalho num escritório chamado Blomstein, na Alemanha. Vai fazer 10 anos que eu estou na Alemanha. Minha trajetória começou em São Paulo, como advogado em São Paulo, sempre trabalhando com regulatório, e há uns 4, 5 anos, cada vez mais, esse regulatório me puxou para a área de sustentabilidade, ESG. E o nosso escritório ele é muito focado no que faz, então a gente trabalha com comércio internacional, com concorrencial, contratos públicos e ESG. E o nosso ESG permeia isso tudo, com compliance, muito focado em regulatório mesmo. E a gente acompanha o tema de hoje desde o comecinho, em 2020, 2021, quando a comissão apresentou a proposta, e desde então a gente vem aí vendo esse texto se amadurecer, e em breve a gente vai ver a criança nascer, né? Então a gente está nessa expectativa. Esse ano, altas expectativas, que agora vai, né, Bruno? Agora vai, é o que tudo indica. Então tá bom. Bom, gente, então vamos começar logo. Deixa eu ver se eu passo certo aqui. Bruno, então, para a gente deixar nosso público aqui dar aquela aterrissada no tema, né? Apesar de a gente ter corrido nas apresentações, agora aterrissando um pouquinho mais no tema de hoje do nosso webinar, que, gente, como foi no aviso, tá? Ele vai ser num esquema Q&A. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas. A gente já recebeu algumas perguntas de vocês. Algumas, né, Bruno? A gente selecionou, já colocou aqui. Algumas que a gente acha que talvez tenha mais adesão num público maior, né, de maior curiosidade. Mas se ao longo da conversa vocês quiserem trazer outras, a gente também está olhando o chat aqui. Então, Bruno, vamos começar. Fala para quem também caiu um pouco de paraquedas no assunto, não tem todo o contexto, toda a maturidade, né, desse acompanhamento desses últimos anos, do que é o UDR, o que é a lei, né, anti-desmatamento europeia, quais as commodities que o regulamento abrange e quando as exigências entrarão em vigor. Dá esse panorama mais geral para a gente. Falando bem, fazendo um overview mesmo, sem querer entrar muito em detalhe em cada ponto, mas acho que a questão principal do UDR é perceber ele como uma forma pioneira de usar o comércio internacional para buscar objetivos de sustentabilidade, de mudanças climáticas, meio ambiente e também socioambiental, né, social. Isso é um ponto que às vezes a gente deixa escapar, inclusive levando um pouco a erro pelo só nome do, né, o regulamento anti-desmatamento. Então a parte social às vezes fica um pouco de escanteio, mas eu acho que a gente hoje vai conseguir também botar um pouco de luz nisso, que eu acho que é importante. Mas é isso, é um regulamento que a União Europeia decidiu por não comprar mais produtos que estejam relacionados ao desmatamento. São produtos específicos, não são todos os produtos, mas a grande ideia aqui é a Europa já vem falando isso há um tempo, que não quer mais o desmatamento no prato do europeu. Essa é o mote, é o contexto político que está por detrás do UDR, e foi para alcançar esse objetivo, foi criada uma estrutura muito abrangente, porque inclui nisso vários setores diferentes, quer dizer, tem várias commodities diferentes, com peculiaridades diferentes, mas que foram incluídas num mesmo saco, digamos assim, e que agora vão ter que, cada um com a sua dor e a sua angústia, lidar com a mesma regra. E essa regra é:
dar certeza de que o produto que está entrando na Europa não está ligado a desmatamento, não foi produzido em área desmatada depois da data de corte, de final de 20, né, Ana? Não sei se eu estou confundindo com todas as datas, tantas datas, final de 2020, você não pode mais produzir. Se você desmatou depois de 2020, final de 2020, você não pode mais produzir naquela área para vender para a Europa. E o desmatamento tanto faz se é legal ou ilegal. Mesmo o desmatamento permitido pela legislação brasileira não vai poder participar do comércio na Europa se produzir commodities que estão dentro do escopo da UDR. E quais são essas commodities, né? Para o Brasil, sei lá, por ordem de importância mais ou menos, é soja, café, carne, madeira, aí óleo de palma, borracha e... Estou esquecendo mais alguma coisa? Cacau, né? Cacau, exatamente, cacau. Então são essas 7. 7 commodities principais, que alguns subprodutos dessas commodities também estão incluídas, mas é bom deixar claro que é uma lista fechada, não é qualquer subproduto do cacau, ou do café, ou da madeira, ou da borracha, ou da soja, que está dentro do escopo, né? Então, quem tiver nesse setor, quem usar uma dessas commodities principais para um produto, é bom olhar esse anexo, o anexo 1 do regulamento, e encontrar lá se sim ou se não. Se não tiver, você está fora do escopo. Isso pelo menos é bom, né? Não dá margem para interpretação extensiva. Isso. E tem um detalhe também, aí uma peculiaridade, entrando um pouquinho mais no detalhe, mas é só para deixar claro a ideia de uma lista fechada mesmo. Se você faz um produto com borracha sintética, esse produto, mesmo que seja o mesmo produto que está listado no anexo, esse produto não está dentro do escopo porque não usa uma commodity que está no escopo. A commodity que está no escopo do UDR é borracha natural. Então, para deixar um pouco claro que a lista é fechada, os produtos são claros, detalhados, e só esses produtos que utilizarem commodities do escopo da UDR que realmente fazem, enfim, tem importância para a nossa discussão aqui. E, não, muito bacana. Acho que esse ponto também da lista fechada, ele traz um pouco de conforto, né? Um pouco de segurança jurídica. Agora, Bruno, assim, eu vi ao longo dos anos, né, acompanhando mais a distância que você e a Ana, os prazos mudarem, a regulamentação ser postergada. O que a gente tem de prazos próximos? Por que a gente está falando tanto de novo em UDR esse ano? Por que as empresas já estão olhando com um pouco mais de atenção esse ano? Porque era para começar a entrar, assim, a lei já está aprovada, não tem mais discussão política sobre, a não ser, claro, o interesse de querer reformas, mas já adianto que hoje a discussão política de reforma é pequena, tem aí alguma discussão de alguns países querendo mudar um pouquinho uma regra específica de classificação de risco, de criar uma nova classificação de risco. A Alemanha, por exemplo, é um país que voltou a conversar sobre essa ideia, mas o texto, a obrigação, a existência do regulamento não está sendo rediscutida. Era para ser começada a aplicação desse regulamento no final do ano passado, 30 de dezembro do ano passado, de 24, mas agora vai ser 30 de dezembro de 25. Não vejo uma discussão para repostergar, né, uma nova postergação, mas então a gente tem essa data de final desse ano para começar a aplicar. E começou a aplicar todo produto que a gente está falando aqui, seja commodity, base, seja subproduto, vai ter que entrar dentro de um procedimento específico, que é basicamente, você tem que fazer o seu dever de casa antes do diligence, para chegar à conclusão de que o produto não está nem relacionado a desmatamento, e daí um ponto importante, respeitando a legislação local, são esses dois binômios, tem que acontecer as duas coisas, não ter desmatamento, respeitar a legislação local, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais no detalhe depois. Chegando nessa conclusão, você sim pode entrar com o produto, fazendo uma declaração de que aquele produto está conforme. E esse procedimento vai começar a entrar em vigor agora, em janeiro do ano que vem. Tudo que entrar na Europa vai ter que seguir esse trâmite. Para seguir esse trâmite, tem que ter sistema anterior. Então, esse sistema tem que estar sendo lapidado e concluído já, para você ter ele rodando assim que o regulamento começar a aplicar. Então, a gente tem aí
os últimos 6 meses de trabalho para aparar a aresta. E eu vejo de experiência própria que cada setor, como eu falei, tem das suas dores, mas cada empresa tem a sua peculiaridade de aplicação, de adaptação do seu próprio sistema de due diligence para as peculiaridades desse regulamento, que são de fato específicas. Muita empresa grande, muito setor grande faz sim muita coisa, mas vai precisar. Eu não vi nenhuma empresa que não precisou ter um pente fino, um ajuste no seu sistema para conseguir realmente cumprir com as obrigações. Super interessante. O timing é perfeito agora, né? Porque a gente já está chegando perto desse prazo, né? E pode ser que tenha muitas dúvidas na implementação. Sim. Ana, olhando aqui para o nosso cenário, né, brasileiro, a Ana já chega no escritório algumas dúvidas, né, Ana? A Ana já trabalha um pouquinho com esse assunto. Ana, do que você tem trazido, o que já bate aqui na porta do escritório para gente? Quais os principais impactos para o produtor brasileiro? E esses impactos, você acha que a gente está falando só de empresas de grande porte ou pequenas e médias também são potencialmente afetadas? Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, muito feliz de participar desse evento aqui, especialmente com o Bruno, com a Bia. Lá em 2022, eu publiquei um artigo sobre esse assunto com o Bruno, acompanho todos os posts, todas as publicações dele, então me sinto muito feliz de participar desse debate com ele, que eu considero um especialista e não tenho aqui a intenção de saber mais do que o Bruno. Bruno, por favor, me corrija se eu falar alguma besteira aqui no meio do caminho. Então, pessoal, acho que assim, o principal ponto do UDR e o que a Comissão Europeia coloca nas guidance, no próprio texto do regulamento, nas perguntas relacionadas ao regulamento, eles foram disponibilizando esses documentos nos últimos tempos para orientar a implementação do UDR, consiste no fato de que o grande responsável no contexto da norma é o operador, ou seja, aquele que disponibiliza os produtos dentro do mercado europeu. Então, nesse sentido, caso o produtor brasileiro não seja um operador, ou seja, aquele que coloca o produto no mercado europeu, como o Bruno falou, aquele que coloca o produto no prato do europeu, a princípio, nos termos da norma, em obrigações da norma, ele não terá impactos. Porém, ele faz parte de uma cadeia contratual, comercial, que, ao fim e ao cabo, tem o operador na ponta, que é aquele que disponibiliza os produtos no mercado europeu. Então, como o Bruno colocou, as adaptações, os mecanismos de modificação para cumprimento da norma estão aí e provavelmente eles vão se refletir em disposições contratuais, em novos requisitos, em análises de dados, em pente fino justamente das operações, do início lá da fazenda, durante toda a cadeia produtiva. E o que nós já vimos aqui no escritório foi justamente isso: o uso da via contratual, o uso das negociações, da análise de metodologias, de requisitos, para reforçar justamente os pedidos para que o operador, que é aquele que é responsável pela disponibilização do produto, da commodity, dos produtos derivados, atenda aos requisitos do mercado europeu. Então, ainda tem um outro ponto muito relevante, que o operador que não observe o regulamento, ele vai poder receber uma multa de até 4% o volume anual dos negócios na União Europeia, o que é um montante bem significativo. Então, quando a gente está falando de multas altas e requisitos restritos, a gente pode esperar também mudanças na relação comercial até então. Então, o impacto para o produtor brasileiro, caso ele não seja operador, não seja dentro do regulamento, também pode se refletir nessa questão comercial. Eu acho que um outro ponto também muito interessante aqui de analisarmos é que as normas europeias em matéria ambiental, em outros casos também, mas vou falar aqui do ambiental, que é a minha praça, elas podem servir de exemplo e elas servem de exemplo para o resto do mundo. Recentemente, a gente falou aqui do nosso SBCE, do nosso mercado regulado brasileiro, com a Lei 15.042, ela tem muitas similaridades com o EU e o UTS. Ou seja, em nível global, em nível nacional, em escala brasileiros em geral, para além do produtor, a gente também tem que observar o UDR e a implementação da política com atenção, para caso a gente venha a falar da implementação de algo similar no Brasil ou por outros players mundiais que nós atendemos, né? Bacana, Ana. Bom, pegando esse gancho, você quer comentar alguma coisa dessa fala da Ana? Sim, eu acho que só realmente a questão contratual é fundamental e acho que é a primeira
o contato imediato e direto com o tema, e que, assim, através da relação contratual, quer dizer, manter essa relação com o cliente é fundamental. E para manter essa relação com o cliente é que você daí vai ter que acabar internalizando as obrigações do operador dentro do seu sistema para conseguir entregar para esse operador o que ele precisa de documento e de informação. Então, ainda que o brasileiro, o produtor, né, toda a cadeia, que acho que isso é importante para mencionar, a palavra-chave aqui é rastreabilidade, né, da terra até o porto mesmo. Não existe balanço de massa, não existe outros mecanismos que não uma rastreabilidade integral do produto, seja do grão da soja, seja da picanha, que a gente graciosamente deixa o europeu comer. Então, eu acho que a gente precisa lembrar que é rastreabilidade, e para rastreabilidade precisa de documento. Então, quem vai dar esse documento? O operador não consegue fazer essa documentação por si só. Ele depende do produtor, ele depende do trader, de toda a cadeia. Se você quer continuar essa relação, inclusive abrir mercado, porque pode ser uma oportunidade, não é todo mundo que vai conseguir, não é todo país que, inclusive, vai ser fácil de chegar nesses documentos, nessas informações. É uma oportunidade de negócio para você não só solidificar a sua relação, mas expandir sua relação também e casar com o seu cliente, porque o cliente não vai ficar shopping around, exatamente, não vai ficar olhando para os lados de maneira muito fácil. E eu acho que o último ponto que eu acho que é importante lembrar, saber no detalhe do regulamento é permitir que você tenha uma relação comercial adequada. Não deixar que o europeu use como massa de manobra de redução de custo, de preço, sabe, entender o que é regulamento e o que é negociação contratual comercial. Isso é uma coisa muito importante de saber, não só para ajustar o sistema, mas também para poder sentar na mesa de uma maneira mais equilibrada. Para negociar de uma Exato. forma mais justa, Exato. né? Ter um equilíbrio ali entre as partes, porque de fato, né, toda uma regulamentação muito específica, né, vindo de uma outra jurisdição, então o time interno tem que estar muito preparado, junto com toda a cadeia de fornecedores, né, todos juntos, para a gente ter, o que você falou, né, não ser uma barreira. Isso. E ser uma oportunidade. E ser uma oportunidade. Eu acho que você tocou até um pouco nesse gancho, do que seria a nossa próxima pergunta. Tá. Né? Mas não sei se você quer complementar. Não. Esse ponto que você falou, né? De todo o processo de due diligence. Tem documento, você consegue trazer um pouquinho mais de detalhes práticos de como fazer a implementação dessa rastreabilidade? Porque imagino que esse seja o grande desafio. Assim, como a gente começou lá atrás a falar, são duas obrigações, dois objetivos muito claros. Não ter desmatamento, cumprir com legislação relevante. Você tem que provar essas duas coisas. Provar não ter desmatamento tende a ser, inclusive, curiosamente, ainda que existam percalços técnicos aí, acaba sendo até um pouco mais fácil, porque a gente entende nitidamente o que é. Você tem que achar uma forma de rastrear o seu produto, né? E daí cada cadeia vai ter a sua forma, o boi vai ter o brinco individual, né? A soja vai ter aí uma necessidade de rastrear e não ter problema, riscos de mistura em silos e segregação e por aí vai. Cada cadeia sabe mais ou menos como conseguir, às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, mas entende como é que se faz uma rastreabilidade, tem tecnologia para isso. E já o referenciamento da área produtiva para dizer, olha, aqui está a região que foi produzida, né? Com satélite você define aquilo ali. Tem uma distinção o boi é a propriedade inteira, as outras commodities você tem o que eles chamam de plot of land, que você delimita aonde você está produzindo dentro da área. Como se fosse poligonal. Isso. Não precisa ser a propriedade inteira. Só a área para já referenciamento. Para provar não desmatamento. Você pode dizer, essa aqui é a área produtiva dentro da minha propriedade rural que estou fazendo soja para exportar. Aí é a poligonal. Já o boi não, o boi é o estabelecimento porque, enfim, né? Ele anda, então não dá para você delimitar tão claramente assim. Claro que ainda dá com confinamento e tal, mas a lógica do IDR é isso, é a propriedade pela qual o boi passa. Então, o desmatamento ele tem contornos mais claros, é mais fácil de entender o que você precisa. Rastreabilidade, georreferenciamento. Já a outra ponta da legislação relevante começa a ser um pouco mais difícil.
E vai ser difícil mesmo, porque não, assim, não tem contornos tão claros como no desmatamento. Existe a clareza do que você precisa provar, mas não do como provar. Então, o procedimento de due diligence, ele tem que analisar toda a cadeia para chegar a uma conclusão de certeza de que aquele produto está conforme. Então, o resultado tem que ser positivo. Não é, não achei nada de errado. Não, eu provo que está tudo certo. Então, tende a ser mais difícil essa prova, né? A prova positiva é mais difícil do que provar que não teve problema. E isso leva a uma série de questões aí que, por exemplo, a legislação relevante engloba direitos humanos, direitos trabalhistas, direito fiscal, questões anticorrupção, direito à propriedade. Então, você tem que provar que você tem o direito àquela propriedade, que você pode usar aquela propriedade se você não for o proprietário. Você tem que provar que a sua cadeia cumpre com o direito trabalhista. Como? Uma certidão negativa é suficiente? Dizer que você não está na lista de trabalho escravo é suficiente? Talvez não seja. Porque estar na lista de trabalho escravo mostra que você está negativo. Mas não está, não significa que você está positivo. Exatamente. Exato. Então começa a chamar atenção para a prática. E a gente hoje ainda não tem essa prática. Né? Ainda não está sendo aplicado pelas autoridades. E uma coisa interessante de lembrar. Cada país europeu vai ter sua autoridade fiscalizadora. Então, essa conversa vai ser com a Alemanha, com a França, com a Itália, com a Holanda. Claro que a União Europeia, a Comissão Europeia e as próprias autoridades se conversam, sempre buscam uma harmonia, mas essa harmonia leva tempo. E essa conversa vai ter que ser tida com o cliente e com a autoridade. Estou pensando aqui, Bruno, voltando um pouco nessa questão, né? A gente vai ter esse primeiro ano, é quase como se fosse um ano teste, né? Próximo ano, ano de trial, digamos assim. Você acha que tem uma tendência a ser um primeiro ano de todos, né, terem um entendimento do como que a legislação vai ser de fato implementada? Aí acho que um pouco de cultura jurídica europeia que você pode trazer para a gente. Ou você acha que a barra já vai ser alta do D1? Sim e não. Eu acho que não vai ter um olhar de lado, digamos assim, para irregularidades. Isso não vai ter. Então, a barra ela já vem alta pelo próprio regulamento. O que eu acho é que tem muito ponto subjetivo, muito ponto de dúvida, muita coisa que tem que ser realmente lapidada. Esses pontos, e funciona assim mesmo em várias regulamentações. A União Europeia abre espaço para o diálogo, seja com a autoridade fiscalizadora, seja com a Comissão Europeia. Esse diálogo privado e autoridade do governo, ele existe. Ele é incentivado desde que você venha de boa fé. Desde que você mostre que você fez o seu dever de casa, olhou para o seu contexto, para o caso a caso, e não fez o equívoco de achar que isso é um exercício de ticking the box, de maneira abstrata, fiz aqui um checklist, pedi uma declaração falando, você cumpre. Ele assinou que cumpriu, já fiz o meu... Não é isso. A gente tem que... É uma mudança de paradigma mesmo, né? Do negócio. E ler as perguntas frequentes, o guia, realmente amadurecer a conversa dentro de casa, fazer um exercício de boa-fé da melhor forma possível. Todo mundo quer realmente ser eficiente e com menos custo. Isso está internalizado e está contabilizado. Agora, você não pode parar a aresta, você não pode cortar caminho. Sendo de boa-fé, pode ser que a autoridade fiscalizadora lá na ponta entenda que o produto que entrou depois foi entendido como irregular. Talvez esse produto vá ter que ser feito uma retirada do mercado, mas você provavelmente talvez não tenha uma multa porque você mostrou que fez um exercício de tentar cumprir com o regulamento e que vai ter que ser ajustado. O sistema daí vai ter que ser ajustado para essa nova realidade que a autoridade trouxe. Então, assim, eu acho que esse primeiro ano vai ser um ano de muita conversa. Se você mostrar ação, provavelmente não vai ter multa, mas se entendido que teve uma irregularidade, eles vão retirar do mercado ainda assim. Não acho que vai, não, então vamos deixar para ver como é que é, entendeu? Então, por isso que é meio que sim, não ao mesmo tempo.
Não, e é por isso que esse momento também é importante, porque eu fico pensando que é não só a questão, né, da rastreabilidade do produto, como quase como você documentar os seus esforços Isso, internos, isso. para você poder, pelo menos, ter a boa-fé caracterizada. Exatamente. Então, é Então, mostrar como é que você conversou com a sua cadeia, sim, quais são os documentos que você juntou, e qual é a lógica, porque, sim, inclusive, esse movimento de olhar para dentro e fazer esse exercício de autocrítica, vamos chamar assim, ele é uma obrigação. sim. O operador vai ter que fazer isso todo ano e vai ter que reportar isso para o mundo. Falar, olha, esse foi o meu sistema, deu isso de errado, eu acertei assim. Então, inclusive, o regulamento fala da forma mais abrangente possível. Você vai ter que colocar no seu site o regulamento. Você, eu digo o operador. Mas para o operador fazer isso, a gente volta para a conversa. Ele só pode fazer isso se o produtor brasileiro, que não for o que colocar pela primeira vez o produto no mercado na Europa, vamos chamar de importador europeu, a rigor, tecnicamente, não é só o importador, porque o cara que faz chocolate na Europa pela primeira vez, ele não está importando nada, mas ele está colocando pela primeira vez o chocolate no mercado. Então, tanto o importador do cacau quanto o produtor de chocolate, os dois são operadores. Mas para a nossa conversa aqui, acho que facilita chamar de importador. Tá. O importador é quem tem a obrigação regulatória de fazer due diligence e fazer declaração. E depois fazer o relatório de mostrando como é que funciona esse sistema ao longo do ano e ir ajustando. É esse o sujeito de obrigações, como a Ana já falou muito bem para a gente. Mas esse cara só consegue fazer alguma coisa se ele tiver as informações e documentos. Sim. O brasileiro não tem a obrigação, o produtor brasileiro, o trader brasileiro que vende para o importador, ele não tem essa obrigação, mas ele vai ser enfiado para essa realidade para que o operador consiga cumprir com a sua obrigação. Então, no final das contas, se o operador precisa juntar documento, o brasileiro vai precisar juntar documento. Se o operador lá na ponta for fiscalizado, ou ele já tem dentro de casa o documento que você já ofereceu para ele, é a regra, tem que ser assim, mas a gente sabe que no final das contas o que vai acontecer também é que o operador brasileiro vai ser puxado para essa conversa lá na ponta quando for fiscalizado, por exemplo. E nem para o importador europeu é bom, nem para o produtor brasileiro é bom ser envolvido num problema de desmatamento que jornais vão colocar o nome de todo mundo na jogada. Então, a gente tem sim esse um ano de soft landing, de começo de conversa, as autoridades estão abertas, é uma construção sim, esse diálogo existe sim, em todas as áreas, faz parte do jogo. Advocacy é regulamentado na Europa, é possível, inclusive, discutir possíveis alterações quando você começa a ver que, sabe, está difícil cumprir com isso, tem barreiras que precisam ser transpostas e reajustadas, dá para conversar também com o parlamento, inclusive não só dá, como eu sugiro que se faça. Mas dá para conversar também com a autoridade fiscalizadora dentro do texto que tem hoje, para entender como é que a autoridade está olhando para isso. A gente sabe que agora as autoridades estão ainda, inclusive, understaffed, né? Tem pouca gente trabalhando, eles estão um pouco perdidos, então você bate na porta deles e fala assim, espera um pouquinho, volta depois. Não está fácil, mas tem que tentar. Sim. Tem que tentar falar com o cliente, não deixar ser pautado pelo cliente europeu, que vai tentar fazer assim riscos menos 10 para ele, então ele vai ter um risco de overcompliance, de exigir mais do que deve. Agora é a hora da gente conversar para entender qual é o procedimento de due diligence que o operador vai executar e como é que o brasileiro vai conseguir alimentar esse sistema, porque não tem documentos específicos, não tem uma lista fechada, vai ter que ser no caso a caso, e esse caso a caso, de fato, esse exercício de contextual desse produto, desse local de produção, é que o regulamento exige, inclusive. Então, por isso que o diálogo com todos os envolvidos é extremamente importante para a gente tentar ao máximo ter uma segurança, documentando o processo, para mostrar boa-fé e para a gente não ter que correr atrás do prejuízo quando vier uma fiscalização lá na frente. Sim. É uma coordenação de esforços, né? E nesse ponto, vou passar para a Ana. Ana, uma das dificuldades, né, que eu acho que nessa coordenação toda, a gente, né, tem aqui um dos nossos principais documentos normativos, né, de compliance ambiental, fundiária, é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Ana, como é que fica o CAR, né, a situação do CAR inserida
no meio desse processo, né? A gente até tinha colocado aqui, o CAR é a principal base para análise de regularidade socioambiental de imóveis no Brasil. E a ausência de validação do CAR, a gente sabe que o CAR aqui, pelo Código Florestal, ele tem duas fases, né? Ele é autodeclaratório e deveria ser confirmado, né, pelos órgãos estaduais. Aqui também já estamos nessa novela há uns bons anos e são poucos os estados que conseguem dar a validação definitiva. Ana, como que você acha que fica isso diante desses esforços de cooperação documental? Bom, como o Bruno colocou muito bem, o procedimento de due diligence envolve a disponibilização de informações, documentos, autorizações, registros, licenças emitidos por órgãos governamentais oficiais por parte do operador no sistema europeu. Então, ao fim e ao cabo, o CAR poderia ser utilizado como esse documento para comprovar a regularidade do ponto de vista ambiental, então, cumprir esse checkzinho de produção de acordo com a legislação local dentro do mercado, dentro da área de produção do produto, da commodity. O que acontece? O regulamento é bem claro também de que o operador, se ele tiver receio de que há alguma informação inverídica, de que há algum receio de corrupção, algum ponto de que as informações disponibilizadas não estejam corretas, ele tem o dever de fazer um risk assessment desse receio justificado e reduzir os riscos para que eles fiquem riscos negligenciáveis, conforme coloca o regulamento. Então, o nosso CAR, da forma que ele está hoje, ele é muito poderoso, porque ele é um mecanismo, um instrumento que congrega informações muito relevantes a respeito do uso de áreas rurais do ponto de vista ambiental. Por outro lado, essa grande incerteza vinculada ao CAR, ou seja, os órgãos ambientais competentes ainda não o analisaram, pode levar o operador a considerar como risco de informações inverídicas, e submeter justamente esse documento a outras análises, a novas informações, e como o Bruno colocou, a gente ainda não tem uma lista fechada para documentos. Estamos ainda trabalhando nas particularidades e será muito caso a caso. Existe o risco de que no futuro o CAR brasileiro seja considerado como um todo um grande risco, mas por enquanto o que a guidance do regulamento europeu coloca é a disponibilização de documentos, autorizações e licenças que demonstrem a regularidade da área de acordo com a legislação local. E ponto sobre esse nosso CAR, né? Essa informação do painel interativo da regularização ambiental, esse painel ele só foi lançado pelo governo ano passado. Existem 5 estados do Brasil, dentre eles São Paulo, que adotam um módulo específico de inscrição do CAR. Outros 8, dentre eles Rio Grande do Sul, utilizam módulos do CAR, mas em bases de dados regionais. E outros estados utilizam o módulo do CAR. Ou seja, é muito difícil ter uma linearidade das informações disponíveis, tanto que quase 12 anos depois do nosso Código Florestal nós tivemos um painel interativo com as informações e que ainda não são muito detalhadas, não passam tanta confiabilidade no contexto do regulamento, e ainda por cima nós temos que passar por essa análise de informações e, enfim, considerando aqui o cenário ideal, seria que analisássemos todos os CARs até o fim do ano para ter conforto para o produtor brasileiro, né? Mas como a gente estava falando antes aqui do webinar, acho que não vai ser possível, né, Bruno? Ou senão a gente brilha nos últimos 6 meses, ou provavelmente nós teremos que acelerar essa questão do CAR até para facilitar, porque é um mecanismo poderoso, é uma ferramenta muito importante. Mas, diante da ausência do órgão ambiental, nós criamos uma grande incerteza com relação a ele e o operador tem a obrigação de aparar as arestas das incertezas, né? Talvez eu acho que, de novo, eu acho que a prática vai mostrar para a gente como é que vai ser o nível de detalhe, e eu acho que quanto mais informação chegar lá, pode ser que no começo seja aceito de maneira inequívoca, indiscutível. Sim. Mas se tiver um problema, se uma propriedade que tem um CAR tiver um problema que não condizia com aquela informação, aí você começa a dar sinais de alerta, aí você tem também toda uma fiscalização do terceiro setor, as ONGs podem fazer, né, levarem informações para a Europa, fazerem denúncias substanciadas, vamos chamar assim, de que, olha, aquela situação ali, aquela carga ou aquela região tem um problema. Se aquele problema for em descompasso com o documento, começa a ser, inclusive, parte do
parte da due diligence é levantamento de documentos, análise de risco. Essa análise de risco vai começar a chamar a atenção nisso. E daí, se começar a ser um ponto de atenção, uma dúvida, aí ele vai começar a pedir mais documentos, para além do CAR. Então, realmente é importante a gente ter isso também no nosso radar, porque o procedimento de due diligence, acho que eu acabei não deixando muito claro isso, você tem que primeiro levantar os documentos, depois, a depender da classificação de risco. O Brasil foi classificado de um jeito, então a gente está falando de procedimento completo. Levantar documento, todos os documentos que são verificáveis, que podem ser, que são confiáveis e verificáveis, ou seja, a autoridade vai ter que olhar esse documento, saber de onde veio e verificar a informação dele. Depois disso, o operador vai ter que fazer uma análise desses documentos, uma análise da região de acesso de risco, assessment de análise de risco. Se foi positivo, daí você faz a declaração. Se não, se tiver algum ponto que você precisa mitigar, tem a terceira parte, por exemplo, do CAR. Ah, não, mas esse cara aqui já teve problema lá atrás, já teve problema em outras regiões, então vou pedir um documento adicional para daí conseguir chegar à conclusão. Quando a gente fala de risco não negligenciável, a gente não está falando de percentual, de tamanho de terra que pode estar desmatada, abaixo de 3% tudo bem, não é isso. É dizer que dentro do processo, dentro da possibilidade humana de uma ação, de analítica, você fez tudo o que você podia fazer, você chegou na conclusão de que não tem dano. Mas é uma questão muito quase lógica e material, dogmática, de dizer 100% você nunca tem como dar. Você pode dizer que você fez um sistema o melhor possível, você olhou tudo que você podia olhar e você não viu nenhum problema e tudo indica que tal conforme. Esse é o risco não negligenciável. É uma margem aí quase filosófica para dizer você não precisa dar 100%, você tem que dar 99,9%, e essa dúvidazinha aí, ela só é uma dúvida por uma questão de realidade das coisas. Sim. Não porque você não olhou o documento, sim, não porque você não fez exercício direito, e não porque tem 5% da carga você não viu. Não é isso. Então, eu nem perderia tempo com risco negligenciado, não negligenciado. Aquilo ali não serve para nada. Não, só vai servir para você discutir o seu dolo ou não, sua boa-fé ou não, para evitar uma multa, para dizer, olha, eu fiz tudo o que tinha para ser feito. Daí teve problema, mas esse problema aí fugia da minha capacidade de análise. Aí esse é o risco não negligenciável que a gente está discutindo aqui. Mas desculpa, falei mais do que devia no cara. Não, foi ótimo. Agora pegando um gancho seu e da Ana, né, Ana, se você diz, Bruno, que na Europa o pessoal está understaffed para fazer toda essa análise, imagina a gente aqui, esses anos todos, tentando, né, fazer as validações do CAR. Nós estamos understaffed há bastante tempo também, mas todos reunindo, todos na boa vontade, no ímpeto dos melhores esforços de ter essa mudança de paradigma, né, que está sendo capitaneada pela União Europeia. Bom, passando aqui. Um ponto que é bem um pouco mais específico, Bruno, um ponto que a gente discutiu nós três, né, aquela questão das pastagens. Tem uma menção no regulamento de que, eventualmente, as pastagens utilizadas para a alimentação do gado também poderão ser objeto de análise, quando constituídas de produtos relevantes. Como que esse ponto está sendo tratado no âmbito do regulamento? Eu acho que uma coisa que a gente precisa só tomar cuidado é que eu acho que quando a gente fala de pastagem, a gente está querendo se referir ao alimento do boi, né? Tem uma discussão sobre pastagem, porque às vezes, se você limpa o pasto, pode dar dependendo do tamanho, da limpeza e não sei o quê, a pastagem pode dar um falso negativo para desmatamento. Então, isso é uma coisa muito específica que pode ser equacionada no sistema, pode ser um risco, mas eu acho que é um risco pequeno, que você consegue comprovar com diversas imagens, você sai um pouco desse risco. Eu acho que o ponto principal aqui da comida do boi é mais a ração do que a pastagem. A ração do boi, se usar soja, ela vai ter que fazer parte do processo de due diligence e de rastreabilidade também. A rastreabilidade da ração, ela não tem que ser igual à rastreabilidade da soja que entrar na Europa. O que eu quero dizer com isso?
é que é mais abrandado, você não precisa ir no detalhe da rastreabilidade, só se você tiver algum alerta de que pode ter um problema naquela área, você tem que ir atrás, mas talvez só, por exemplo, nota fiscal já resolva, comprei dessa pessoa aqui, e essa área aqui não tem problema. Mas você não tem que mostrar a geolocalização da ração, da soja que você usou na sua ração, no sistema de due diligence. Quando você vai fazer a declaração, a geolocalização é da área do boi. Você não precisa colocar a geolocalização do local da soja que foi usada para ração. Mas você tem que mostrar a documentação que te deu o conforto de que realmente aquela soja que o boi comeu não é área desmatada. Como é que você vai fazer isso? Também é aberto, também depende do apetite de risco de cada um, mas você tem que ter documentos que demonstrem que você também está preocupado com a ração quando tiver soja nessa ração. Por que eu deixo claro que é soja? Porque se for só DDG, milho, por exemplo, por enquanto isso ainda não é equacionado no sistema. Você não tem que fazer nada para ver de onde que o milho veio. Se por acaso, hipoteticamente, quem sabe o milho entre o ano que vem, como tem chance que aconteça, a hora que o milho entrar como commodity, aí a ração que usa o milho também vai ser parte dessa análise. Então é isso. A lógica, a conversa aqui a comida tem commodity do escopo? Tem. Então você tem que tomar esse cuidado. É um cuidado um pouco mais documental, mas é um cuidado que precisa ser feito. Não tem commodity do escopo, então você não precisa se preocupar com isso. Entendi. Então, no caso da soja, né, da alimentação por soja, é aquela lógica que a gente está falando. Talvez uma lógica de red flag, não tenho nenhuma red flag aqui. Isso. Já seja, como você falou, um pouco mais branda. Mas você tem que documentar que não tem um red flag. Não, Isso é um negócio de maluco, né? Mas já não é também né, aquela prova positiva que você tem que fazer para cumprir o regulamento. De alguma maneira é uma prova positiva também, mas se você tiver um red flag, você tem que ir mais no detalhe. Entendi. É uma prova assim, olha, comprei nota fiscal da soja e eu sei que essa soja está aqui numa região, você sabe que aquela região não tem desmatamento, você analisa aquilo, não tem nenhum red flag de desmatamento naquela região, isso que eu quero chamar a atenção. Sim. Mas você não precisa fazer a rastreabilidade integral daquele grãozinho da soja da ração e você não precisa ter a geolocalização da área que produziu aquela soja. Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado porque não precisa, não precisa, mas quem está exposto a esse risco é quem está ali no jogo, né? Então, de novo, por isso que eu falo, o apetite ao risco. Se você quer ter controle e certeza, aí você começa a exigir mais coisa. E daí o operador vai exigir mais coisa. Enfim, é uma cascata aí. E pegando esse gancho do apetite ao risco, que saiu ultimamente no jornal, que eu acho que foi um dos últimos movimentos, assim, a questão dos riscos dos países, né, exportadores. Né, alguns países, como Brasil e Indonésia, foram classificados como risco standard, né, o risco médio, enquanto o Índia e Vietnã receberam a classificação de low risk. E a Rússia, high risk. Como é que está sendo essa percepção lá fora? Como é que você está vendo essa discussão? E como que o Brasil, especificamente, nos próximos anos, eu não sei de quando em quanto tempo é vista essa reclassificação do risco dos países, o que a gente poderia fazer para melhorar a nossa classificação? Bom, você vê... O que isso impacta, só pegando um gancho também, isso você até falou já um pouco, né? Isso tem um impacto na extensão de ter um procedimento mais extenso ou mais simplificado. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do impacto e depois a gente comenta sobre a classificação em si. Se de risco médio, o standard, padrão, e de risco alto, para o procedimento é a mesma coisa. Tá. O procedimento é o completo, juntar documento, analisar essa documentação e mitigar algum risco. E documentar isso tudo, e fazer relatório sobre isso, quer dizer, é um procedimento extenso. Esse procedimento extenso demanda mais tempo e custa mais. Classificação de baixo risco, você só faz um levantamento de documentos. Levanta os documentos, aqueles documentos indicam que está tudo bem, você para ali. Se os documentos começarem a chamar atenção para possíveis irregularidades, aí mesmo o cara de baixo risco vai ter que olhar, fazer o resto.
Mas no dia a dia, em situações regulares, normais, cotidianas, aquilo vai ser suficiente. Levanta documento, junta, enfim, guarda esses documentos para você por 5 anos e declara que está tudo bem. É mais rápido, tem menos custo. E tem um outro ponto que a classificação de baixo risco tem menos fiscalizações. As fiscalizações que vão acontecer não vão ser no porto. Isso é um ponto interessante de pensar. É quase igual ao CAR, é autodeclaratório. O operador está declarando que aquele produto, aquela carga, cada container que entrar, vai ter uma declaração dizendo isso aqui está regular. Vai ser fiscalizado ao longo do tempo pela autoridade fiscalizadora. O produto já vai estar lá na Europa, já vai estar, inclusive, na gôndola, provavelmente. A autoridade vai ter aí percentuais que eu sempre esqueço os números, Ana, se você tiver eles fáceis na cabeça, por favor, nos ajude, mas acho que é coisa de 3% para o risco baixo, 6% para o padrão e 9% para o alto, algo por aí. Você percebe que o risco baixo tem uma fiscalização ordinária bem menor do que o risco médio e o risco alto. Então, a entrega de documentações ela vai acontecer mais vezes, ser chamado para conversar vai acontecer mais vezes, isso tem custo, isso tem impacto que pode acontecer. Esse para além, bom, e um outro ponto que, para além desse impacto regulatório formal, e que também tem um custo, tem a questão do estigma de você ser baixo risco, um estigma positivo, né? Sim, claro. Um aceno positivo para o mercado. É quase uma publicidade. Exatamente. É todo mundo que quer, sabe, a empresa grande que quer falar para o board que está fazendo melhor, vai querer comprar de risco baixo, óbvio, se possível, né? Você tem muitos poucos países de risco alto, Bielorrússia, Rússia, Coreia do Norte, e acho que é isso. Se tiver mais um, é insignificante. China também, não? Bom, acho que não. Mas Rússia, Coreia do Norte e Bielorrússia são os três que eu lembro que estão em classificação de alto risco. O resto do mundo, ou é classificação de pequeno ou médio, padrão. Então, a gente vem discutindo que, no fim das contas, o risco médio acaba sendo o novo alto risco, porque tem muita gente no risco baixo e você está ali no risco médio, você é o que oferece mais risco para a cadeia. Sim. Porque estão pouquíssimos os países, e se você, inclusive, considerar qual que é o impacto da Bielorrússia para o mercado de soja, ou de carne, ou de café, ou qualquer que seja o mercado, é zero. Mesma coisa para a Coreia do Norte. Então, no final das contas, dentro das commodities relevantes, ou você é risco baixo ou você é risco padrão. Você, sendo risco padrão, você está na categoria de maior risco dentro do mercado global. Do mercado relevante, né? Exato. Exato. Então, isso é um ponto. Quer dizer, esse aceno para o mercado já é um pouco negativo, sendo de risco padrão. A minha atenção a gente tinha medo de que o Brasil fosse risco alto. Tinha. E quando existia uma discussão de que o norte poderia, né, aumentar o desmatamento da análise de risco, e daí a gente fosse levado a existia esse debate, essa dúvida, esse medo. Quando a gente recebeu a classificação de risco médio, parece que foi uma benesse, mas não. Mas não, né? Porque, no final das contas, não é meio que um presente grego. Aí. Não tudo bem, você não é de alto risco, mas ninguém é de alto risco. Então, esse é um ponto importante de pensar. Como é que você faz para mudar isso? Bom, a grande janela, a melhor situação, conversa possível seria antes da primeira classificação. Se os stakeholders todos, governo federal, governo estadual, mesmo empresas, conversassem com a Comissão Europeia antes dessa primeira lista para tentar mostrar que o Brasil é muito grande, tem realidades diferentes, e tentar brigar por uma classificação regionalizada. Onde você pode ter classificações de médio risco, de risco padrão, mas tem sim situações de risco baixo. Isso passou. Mas isso não significa dizer que não existe espaço ainda para. Porque esse é um processo perene, não tem janelas de reclassificação. Se um estado hoje brasileiro
fizer um exercício, fizer uma documentação robusta, uma argumentação robusta e bater na porta da comissão para dizer, meu estado, essa região aqui é baixo risco por causa disso, disso e disso, você abre um diálogo com a comissão e tenta levar a comissão para essa conversa de rever a classificação daquele espaço. Então, assim, é uma conversa contínua, para o bem e para o mal. A comissão, inclusive, pode, dependendo do aumento de desmatamento de uma região específica, chamar aquela região para dizer, olha, vou considerar a sua região novamente, estou pensando em classificar de alto risco e chama para o diálogo. A comissão sempre tem que chamar para a conversa quando for piorar o risco, mas ela pode ser chamada para a conversa para melhorar o risco, desde que de maneira, com argumentos sólidos e não simplesmente sentei aqui, eu quero. Né? Você tem que fazer o dever de casa, e eu acho que tem diversas regiões do Brasil que sim se encaixam, se você olhar tecnicamente para o regulamento, se encaixa numa classificação de baixo risco. Vai daí da vontade do setor, né, da vontade política, mas também da vontade privada de encabeçar essa conversa, porque eu já falei isso aqui uma vez, falo de novo, advocacy, lobby na Europa é regulamentado, você tendo registro de transparência, você pode fazer, deve fazer, porque é assim que funciona. Essas pressões, elas existem, elas são chamadas para... o processo é esse. Então, tendo esse espaço, a gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Agora, é mais um motivo pelo qual esse primeiro ano, né, o primeiro ano de soft landing, né, o primeiro ano do regulamento, é muito importante que assim, o mercado brasileiro, o exportador, o operador brasileiro, ele esteja preparado. Sim. Porque aí a gente consegue até começar a ter bases históricas para um pleito de melhora na classificação. Exatamente. Muitos desafios. Nesse ponto, Ana, não, peraí, acho que a gente tem uma pergunta aqui que eu já tinha até passado. Não, falamos aqui do risco. Ana, quais tecnologias podem ajudar na rastreabilidade exigida pelo UDR? O regulamento prevê que padrões e metodologias certificadoras poderão ser utilizados para demonstração do cumprimento com as normas de disponibilização das comunidades. Do que a gente já viu, Ana, do que está chegando aqui para a gente, o que você vê de tendência no mercado europeu? Bom, acredito que eu possa beber da fonte da sabedoria do Bruno aqui nesse caso, mas eu posso compartilhar o que nós já vimos aqui no escritório. O próprio regulamento admite o uso de metodologias por certificadores terceiros que já estejam em implementação, em uso. Recentemente, o guia, a guidance, foi atualizada para incluir como se daria essa relação de certificação por terceiros para a disponibilização dos produtos. Então, já vimos o uso de algumas metodologias, algumas certificadoras que estão no mercado há mais tempo, por exemplo, a FSC, para demonstrar a adequação das commodities produzidas e dos produtos derivados com base nessas metodologias. Então, existe essa possibilidade e, por exemplo, a FSC, ela estabelece um requisito de que a área não tenha sido objeto de supressão de vegetação desde 2010, o que já contribui muito com a disposição do regulamento. E o Bruno também já mencionou aqui a questão do rastreamento dos animais, da geolocalização. Então, quanto mais fino esse ajuste estiver, quanto mais em linha com o regulamento, menos problemas, menos custos, né, Bruno? Às vezes é uma questão de investimento inicial, mas que pode se reverter no futuro em uma vantagem competitiva. Então, o que nós já vimos aqui no escritório, inclusive, foi essa questão do uso de metodologias de certificadoras terceiras, mas também essas outras técnicas de demonstração de geolocalização, de regularidade do ponto de vista da produção, também são muito importantes no contexto do regulamento e também na submissão dos documentos no Due Diligence Statement, né? Quanto mais documentos o operador receber para que ele fique confortável e entender que o risco não existe o risco de informações contraditórias ou inverídicas, melhor para o produtor brasileiro também. Acho que uma coisa legal de pensar aqui também é que, não sei em que parte dessa confusão de documentos, se é o regulamento, eu acho que é o guia ou as perguntas frequentes que fala que certificação é importante, tem um papel, mas é complementar.
né? Ela não substitui o dever de casa que tem que ser feito pelo operador e daí por toda a cadeia e tal. Mas eu acho que realmente tem um papel, sim, de dar conforto e de trazer mais segurança, mas talvez mostrar o selinho só não vai bastar, enfim, é um processo caso a caso e de dentro da própria, né, da própria empresa, da própria cadeia, né? Muito bom. Bom, esse ponto também, que acho que é uma das últimas perguntas que a gente tem aqui, do que a gente já tinha recebido. Depois eu vou dar uma olhada no chat, estou tentando olhar aqui já, pessoal, indo paralelo. Mas, voltando num ponto, né, eu vi que isso foi uma preocupação, né? Porque a gente recebeu mais de uma pergunta nesse sentido, Bruno. Então, de novo, a norma não especifica quais documentos são válidos como prova de regularidade, né? O regulamento menciona registros, auditorias e relatórios públicos, porém não define quais documentos nacionais são reconhecidos. Você já falou que não tem lista fechada, isso vai ser muito... A gente vai ter esse primeiro período, né, para a gente ter um diálogo. Você já deu a dica de ter um diálogo propositivo, de procurar a comissão, de se estruturar os times internamente, né, para terem toda a rastreabilidade, os seus esforços documentados. Mas tem algum guia técnico, algum documento adicional, alguma coisa a mais que você possa trazer? Porque essa é uma pergunta que foi recorrente. Não, eu acho que o guia, né, o que eles chamam de guidance, que foi publicado pela comissão, ele é um documento válido, que dá mais granularidade para a conversa, traz mais contextualização, mas ele não vai dar a segurança inequívoca certa de que esse documento sim cumpre com essa obrigação que eu tenho que comprovar. Ele traz, por exemplo, mais contexto para questão de, por exemplo, legislação local relevante. Agora a gente sabe que são os pontos que ou conversam diretamente com o objetivo principal do regulamento, que é proteger o desmatamento, então, ou são aquelas questões de legislação, outras que não ambiental, mas que convergem para esse objetivo, ou aquelas legislações ou situações que discutam sobre o status de legalidade da área produtiva. Então, se tiver uma lei de tax que você se descumprir não atrapalha a regularidade da terra, assim, o status de legalidade, essa lei provavelmente não vai ser necessária para ser cumprida dentro desse sistema aqui, mesmo com a legislação relevante. Agora, é um exercício mesmo subjetivo, né? E também de caso a caso. Mas pelo menos a gente tem esse norte. Exato. Seja para uma análise interna, seja para uma argumentação posterior de dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com o status de legalidade da terra, então por isso que não está no meu radar, no meu sistema de análise. Então, sim, tem um guia que dá contornos, mas não tem uma lista fechada. Existe uma discussão da comissão querer diálogos com os governos para que os próprios governos, né, proponham aí uma lista, mas isso ainda não existe. Espero que isso aconteça no próximo ano, porque dá uma segurança. Talvez com o próprio amadurecimento, né? Eu acho que esse primeiro ano vai ser decisivo tanto, né, para os operadores quanto para as autoridades, porque às vezes a partir realmente, né, a partir desse Q&A que a gente está fazendo aqui, talvez, né, eles também tenham outros modelos assim. Sim. Gente, o papo foi incrível, está sendo incrível, mas a gente já está chegando já passou da 1 hora, também indo, porque a gente atrasou um pouquinho. Então, só para fechar, eu vou querer ouvir comentários finais da Ana, depois para você, Bruno, e a gente fecha por aqui. Lembrando que tem o nosso contato, o Bruno, super parceiro aqui do escritório, entende muito do assunto, então qualquer pergunta que ainda tenha ficado, que não dê tempo de endereçar aqui, mandem para a gente que a gente entra em contato direto com vocês. Ana, quer fazer um fechamento do que a gente discutiu aqui, de expectativas para esse ano, do que a gente já está podendo ajudar, no espaço que o Bruno colocou muito bem, que é a gente aqui enquanto escritório, com o escritório parceiro, a gente consegue ajudar nas duas pontes, porque acho que foi muito enfatizado, né? A gente ainda tem tempo para se preparar para um desafio novo que requer
né, essa documentação de esforços e empenhos, e vai ter um bom tempo, né, de maturidade Sim. até que ele esteja realmente up and running, com maior conhecimento de mercado. Ana, faz aí suas Só considerações finais. reforçar que nós estamos num período de adaptação, isso é positivo, ao mesmo tempo que pode ser negativo, então é importante estar preparado, é importante prever os riscos, conhecer o regulamento, como o Bruno muito bem colocou, e se organizar, porque nós temos todos os mecanismos, todas as ferramentas para conseguir sair na frente com relação aos demais países. Essa questão do risco médio é de fato um entrave, ela é preocupante. A China ficou como baixo risco, Bruno. Claro. Então, nós temos tudo para seguir adiante, para estabelecer uma vantagem competitiva interessante com relação aos demais países. Temos mecanismos como o CAR, temos uma legislação ambiental forte, mas que precisa de fiscalização, precisa da análise atenta dos órgãos ambientais. Então, o que nós podemos fazer é retornar para casa, fazer o pente fino, como o Bruno muito bem colocou, entender o que o operador vai estabelecer como requisito, traçar essa conversa muito franca desde já com o operador e se adequar para que no final do ano todo mundo esteja indo muito bem e consiga se adequar ao regulamento. E aqui do nosso lado, a gente pode ajudar desde sempre, desde a questão ambiental mais simples do ponto de vista da legislação, até essa questão mais contratual da relação com o operador no contexto do regulamento, que é o que já fazemos aqui para muitos clientes. Então, no momento, temos 6 meses para dar um show, né, Bruno? Eu acho que é isso. Eu acho que é aproveitar esse tempo que a gente tem na mão para aparar arestas, fazer testes com alguns clientes né, maiores. Se não começou a conversar com o cliente, chama amanhã já para conversar, para você não ser surpreendido por uma série de exigências que não conhecem da sua realidade aqui no Brasil. Então, acho que o mantra é pautar para não ser pautado. Então, esse momento agora é um momento de diálogo, mas é um momento também de já execução, de já estruturação e adaptação. Enfim, a gente tem que deixar tudo o mais preparado possível para que daqui, sei lá, 6 meses a gente continue podendo vender para a Europa e realmente faça disso uma vantagem competitiva. Eu acho que o Brasil tem sim um potencial enorme de dar o conforto necessário para o importador europeu e fazer disso realmente uma vantagem competitiva. Sim. Bom, para fechar, assim, do meu lado foi ótimo, gente, também aprendi muito com vocês aqui. E eu acho que minha palavra final, assim, também seria essa. Às vezes aqui no Brasil a gente fica, né, esperando muito ver se a legislação vai pegar. E eu acho que essa discussão aqui, ela já passou. Assim, não tem volta para trás, o caminho tem guidances bem claros. É claro que na implementação vão surgir dúvidas, Sim. mas eu acho que a rota está posta. E realmente a gente se preparar para esse desafio, porque além do desafio natural, né, de tudo que a gente conversou aqui, é sim uma oportunidade, né, para o agro, de maneira global, mais ampla do Brasil, para a gente se posicionar. E quem sabe até fazer um trabalho bem feito e rever essa avaliação de risco. Exatamente. Gente, Ana, super obrigada. Bruna, obrigada. Foi Você. ótimo estar com vocês. Queria agradecer a todos que ficaram aqui com a gente. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato, mandem e-mail. A gente vai ter o maior prazer, né, de continuar essa conversa. Com certeza. Obrigada a todos. Obrigado. Tchau, tchau.